Nós adoramos o Teu nome e dizemos: seja bem-vindo neste lugar. Que este ano, meu Deus, que já se iniciou, seja um ano de bênçãos para nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus bem forte. A glória de Deus. Amém? Eu gosto de trazer essa mensagem todo primeiro do ano, irmãos. Essa mensagem, ela fala fortíssimo no nosso coração. Daquilo que nós devemos fazer, daquilo que nós devemos ser, das atitudes que devemos tomar. Então, tudo Deus, Ele prepara para nós. Pastor, às vezes eu não sei o que fazer. Às vezes não é questão que você não saiba. Às vezes está faltando a direção para a tua vida. E a direção que você precisa, Deus tem. Amém? Você não precisa ficar pedindo direção a ninguém, né? Eu até brinco que se conselho fosse bom, ninguém dava, se vendia. Às vezes você está aí atrás de um conselho de alguém, dando direção de alguém, sendo que Deus já tem isso tudo para você dentro da palavra dele. Amém? 2 Crônicas, capítulo 29, vamos entender aqui a palavra de Deus, amém? E diz assim o versículo 1: E tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Então, a primeira coisa aqui, o que Deus mostra para a gente? Que a idade, ela não define o que Deus vai te dar. Tem pessoas que falam: pastor, eu já sou muito velho para fazer qualquer coisa. E há aqueles que dizem: não, pastor, eu sou novo demais, tem muito para viver na frente. Aqui o detalhe desse versículo primeiro é que Deus, Ele coloca o reinado no momento certo. Nem antes e nem depois. É no momento certo. Pastor, o que um reinado tem a ver com a minha vida? Tudo. Porque a palavra de Deus diz que Jesus fez de você rei e sacerdote. Rei para reinar, ter o controle da sua vida, amém? E o sacerdote, qual é a função do sacerdote? O sacerdote é a ligação direta com Deus, amém? Então você tem todo o controle da sua história nas mãos e tem comunhão com Deus. Diga graças a Deus. Versículo 2, onde começa a nossa mensagem aqui. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Ah, pastor, então Ezequias era filho do Davi? Não. A Bíblia mostra aqui que o Davi era uma espécie de pai na fé do rei Ezequias. Se espelha para poder seguir. Eu gostaria de ser como aquela pessoa. A Bíblia fala que nós devemos seguir a Cristo. Nós somos seguidores de Cristo. Por isso nós temos o nome de cristão. Você entende isso agora? Então o Davi, não é que o Davi era pai biológico do rei Ezequias, mas era alguém que o Ezequias gostaria de ser. Tão bem sucedido quanto o rei Davi foi. Então aqui ficou Davi como se fosse pai dele na fé. Irmãos, você precisa se espelhar em alguém para poder seguir. Qual o modelo de herói na fé na Bíblia que você gostaria de ser? Pastor, eu nunca pensei nisso, mas deveria pensar. Porque às vezes os nossos olhos estão voltados para aquele que fracassou. Às vezes nossos olhos estão voltados para aquele que não conquistou nada. Nós temos que voltar os nossos olhos para aquilo que é bom. Amém? Temos que olhar para quem está vencendo. Então, quem na Bíblia eu posso me espelhar para aquele ser? Às vezes você tem que procurar um espelho para você. O rei Ezequias, ele quis fazer conforme o Davi fez. Tudo que o Davi guerreava, o Davi conquistava. Porque o Davi, o rei Davi, ele tinha uma intimidade extraordinária com Deus. A intimidade do Davi não dependia se tinha pessoas assistindo ou não. Era uma coisa de dentro do coração. Então o rei olhou assim: não, eu quero para a minha vida o que o rei Davi tinha. O
rei Davi teve um reinado de sucesso. Todas as guerras ele venceu gigantes. Diz a Bíblia que ele construiu, ele conquistou cidades. Então, o rei Ezequias era um modelo a ser seguido. Então, você tem que olhar, quem você quer ser? Você quer ter a fé de Abraão? Então, você precisa começar a analisar os passos de Abraão. Ah, pastor, eu acho que eu não quero seguir ninguém. Está errado. Nós temos que ser seguidores. Mas seguidores daquilo que é bom. Talvez aí vai a explicação de que muita coisa não acontece. Que a gente está sempre na mesmice, repetindo as mesmas coisas todos os dias. O missionário fala com aquela mesma oração, a de ontem, a de hoje, a de amanhã é igual. Nós precisamos mudar alguma coisa. Se sempre ficar a mesma coisa, chega uma hora que enjoa e desanima. E o quadro maior que a gente vê e que a gente viu em 2024 e em anos anteriores é o quê? Pessoas desanimando, pessoas desistindo de trabalho, desistindo da família. Quantos suicídios aconteceram? Que a pessoa desistiu da vida, porque elas não têm um modelo, uma base para seguir. Eu sempre falo que eu gosto de seguir muito a Esther. Por que a Esther, pastora? Porque a Esther, ela foi levantada para um tempo. Ela não ia permanecer toda a vida junto com o rei Assuero, mas ela foi levantada para aquele tempo, para salvar o povo de Deus daquele tempo. Então eu sempre falo que cada lugar que eu passo, eu sou como a Esther para aquele tempo. Não vou ficar toda a vida. Mas o tempo que eu estiver, eu vou trabalhar para o reino de Deus. Talvez você é a Esther da sua casa. Talvez você é a Esther do seu tempo. Você foi levantado para um propósito. Às vezes você chega num lugar, eu até contei isso há um tempo atrás, na outra igreja que eu estava pastoreando, que eu estava chegando no hospital, se eu não me engano, para pegar um resultado de exame, não lembro muito bem. E na porta do hospital eu torci o pé. Aí meu marido ficou até me zoando. Eu estava quase chegando na porta do hospital, eu torci o pé. Mas virei o pé dele. De sempre precisar me segurar. Aí entrei no hospital, fiz raio-x, e faz exame daqui, faz exame dali, me colocaram lá na sala de repouso. E eu falei assim com Deus: Senhor, eu não tenho nada, mas alguma coisa o Senhor tem aqui dentro para mim. Eu acho que era um exame mesmo que eu tinha que pegar. E aí, irmãos, beleza. Fui pro repouso, pé para cima, todo mundo toda hora, tá melhorando. E nada da dor passar. Aí sentou uma mulher no repouso do meu lado. Do meu lado. Ela olhava para mim toda hora. Aí eu, e a senhora, por que está aqui? Comecei a puxar assunto, né? Aí ela falou assim: eu estou com uma bactéria nesse lado do ouvido. E os médicos não conseguem achar para poder fazer um tratamento certo, não sabe nem o que fazer, e eu fico aqui, vou para o repouso, vou para casa, vou para o repouso, vou para casa. E segundo o médico, a bactéria está comendo tudo aqui, mas ela não tinha ferida nem nada, tá? Era por dentro. E eu falei com ela, aí eu entendi o propósito, por que eu torci o pé? Foi para parar lá dentro, que eu não ia lá dentro falar de Jesus para aquela mulher. Aí eu falei com ela, assim: olha, vou ajudar a senhora na oração e a senhora vai sair daqui muito bem. Peguei o telefone dela, conversei bastante. Depois que eu entreguei o recado de Deus todinho, meu pé sozinho voltou para o normal. Aí a médica veio: está sentindo dor? Aí eu: não. Tem certeza que é um medicamento? Eu falei: não, estou bem, vou para casa agora, já cumpri minha missão. Então, Deus te coloca num lugar para fazer a obra de Deus. 3 dias depois, essa mulher não me ligou. Ela falou assim para mim: pastora, aquele dia foi de Deus, porque nem eu ia para o hospital, já estava desanimada, nem eu ia para o hospital, e muito menos eu sou de conversar com alguém fora de casa. Mas graças a Deus, foi feito o tratamento, eu estou 100%. Eu falei: eu também não tinha nada que fazer lá dentro daquele repouso. Torci o pé, e aí olha, nossa, parece que Deus não está cuidando.
Até numa situação ruim, Deus tira coisas boas, irmãos. Porque você é levantado por um tempo. Então, às vezes, nós estamos perdidos, desfocados, sem seguir um modelo de vida, sem saber o propósito que a gente foi chamado. Deus te levantou na sua família. Talvez você diga, pastor, a minha família é a pior que eu tenho, é a mais complicada que tem, é a mais difícil que tem. Mas você foi levantado ali para um propósito. Você precisa descobrir isso. O Ezequias, ele herdou um reinado todo falido, irmãos. Sabe aquela herança que ninguém quer? Ele recebeu essa herança. O povo não buscava Deus no reino dele. As coisas estavam fora do lugar. As igrejas estavam com portas fechadas. Estava um caos. E quando ele assumiu aquele reinado, a primeira coisa que ele foi fazer foi o quê? Seguir um modelo de reinado de sucesso. Quem foi o rei que mais teve sucesso? Davi. Então ele começou a olhar para os passos de Davi. Vamos continuar aí o versículo 2. E fez o que era o quê? Reto. Então o rei Ezequias começou a endireitar as coisas. Talvez, irmãos, é como eu tenho falado durante toda a semana. Às vezes a questão não é pecado. Às vezes a questão não é que você não é abençoado, mas às vezes você está fora do lugar. Você está sem propósito, vivendo por viver. Você está empurrando a vida com a barriga. Se acontecer bem, se não acontecer, amém, tanto faz. Está sem uma diretriz de vida. Então é necessário começar a colocar as coisas no lugar. Pastor, eu era uma pessoa que não tinha mais fé. Hoje eu não tenho tanta fé assim. Então você tem que parar e refletir. Aonde foi que eu parei de ter fé? Voltar lá onde eu parei de ter fé e ver o que aconteceu, endireitar e voltar a ter fé de novo. Há casos, né? Quando eu estou chegando aqui agora, eu não conheço a igreja ainda, mas há casos que a pessoa fazia a obra de Deus. Ah, pastor, eu evangelizava, eu pregava, eu fazia visita, mas desanimei. Mas por que desanimou? Tem que parar, voltar lá onde caiu e voltar ao primeiro amor. Ah, pastor, eu era uma pessoa tão alegre, né? Tirando um pouco a questão de obra, eu era uma pessoa tão radiante, tão alegre, eu parei de sorrir. Então volte onde você parou, entenda o que aconteceu, comece a fazer a coisa diferente. Comece a fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Versículo 3. E ele, no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, exatamente o tempo que a gente está, no ano e no mês, é o primeiro, amém? Ontem, ano passado, a gente pregou sobre o ano aceitável do Senhor. Nós estamos dentro do ano que Deus preparou para nós. Você está no primeiro mês de 12 que vem pela frente. Qual a sua visão para esses 12 meses do ano? Repetir 2024? Repetir 2023? Repetir 1990? Queremos algo novo. Queremos ver a diferença. Mas fazendo as mesmas coisas, você não vai alcançar a diferença. É necessário parar, analisar como é que está o reinado, está falido? O que eu posso fazer para melhorar? Então são coisas que está na nossa mão para fazer, a gente faz. Mas as coisas que é para Deus fazer, eu tenho que chegar diante de Deus e pedir o socorro dele. Senhor, me ajude a melhorar aquilo que eu não consigo fazer. Mas eu tenho que ter um planejamento. Se eu não tiver um planejamento, as coisas não vão acontecer. A gente faz plano, igreja, a Bíblia diz isso. Mas a resposta final vem de quem? Vem do Senhor. Mas se eu não fizer um plano, por isso que a gente tem deixa eu ver se está aqui.
não deu, tá? Por isso que a gente tem um projeto de vida. Tem gente que acha que é um simples pedido de oração, e não é. Isso aqui é um planejamento do que eu quero para a minha vida financeira, o que eu quero, né, para a minha família, para a minha vida sentimental, para o meu bem necessário. Eu lembro do projeto de vida que eu fiz no ano que eu cheguei na igreja. Nós chegamos em 2003 na igreja, fevereiro de 2003. E eu lembro que tinha um projeto de vida lá. E a primeira coisa que eu fiz foi perguntar ao pastor o que era. E ele explicou o projeto de vida, que tinha sido feito em dezembro, a gente está em fevereiro. Eu perguntei, eu posso fazer ainda? Ele falou, pode. Em junho nós vamos repetir o projeto de novo. E aí eu fiz um projeto de vida, eu tenho todos guardados, desde 2003. Todos estão guardados. E todo dezembro que eu faço limpeza no meu quarto, eu gosto de olhar os pedidos de oração. Tudo que eu pedi e que Deus fez. Para mim é uma satisfação de ter alcançado, e eu pude ainda glorificar o nome de Jesus. Que quem deu a bênção foi Jesus. Amém? Então é necessário, irmãos, a gente olhar como que está o nosso reinado. Como é que está a nossa vida? Quando eu falo reinado, eu estou falando da nossa vida. Amém? Estou falando da nossa história, da nossa família, do nosso trabalho. Então ele pegou um reinado falido. O pai dele não deixou nada de bom para ele. Mas no primeiro ano, no primeiro mês, começou a fazer o que era reto aos olhos do Senhor. O primeiro passo para a gente conquistar: estar bem com Deus. Se você não estiver bem com Deus, Deus não tem como te avisar, te livrar, te instruir. Então, a reconciliação aqui, primeira coisa, vou fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor. Vou acertar minha vida. Vou fazer uma promessa, eu e Deus. Precisa falar para mim o que é. Precisa falar para o obreiro do lado o que é, para o irmão do lado. Não. É você e Deus. Qual é o compromisso que você vai fazer com Deus para mudar a sua história esse ano? Comece a colocar isso no seu coração. Ele diz aqui ainda no 3, né? Onde a gente está. E ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, o que ele fez? Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Então ele começou a consertar a vida dele com Deus. O pai dele não servia mais ao Senhor. Fechou o templo, se vendeu por dinheiro, deixou a cobiça entrar no coração, se perdeu feio. Mas ele não queria repetir o mesmo erro do pai dele. Porque ele sabia que aquele reinado não ia para frente, que ia falir. O inimigo ia entrar, ia conquistar tudo. Então o que ele fez? Olhou para dentro de si. O que eu preciso fazer para melhorar com Deus? Talvez o que está faltando na sua vida é uma decisão por descer as águas. Ah, pastor, eu estou frequentando a igreja tem anos, mas ainda não batizei. Por quê? O que te impede de ter um relacionamento sério com Jesus? O batismo não é para você se tornar membro de uma igreja. É um casamento com Jesus. A pessoa que casa, ela quer coisa séria. Ela não quer brincadeira. Tem que casar. Ah, pastor, o que está impedindo a minha vida espiritual de ser uma bênção, né? É uma mágoa que eu ainda tenho. E por que você está guardando essa porcaria ainda? Não já jogou isso fora? Ah, porque a pessoa não me pediu perdão. Talvez você vai morrer velho sentado e a pessoa nunca vai te pedir perdão. Aí você vai acabar a sua vida por causa disso. Senhor, me ajude a perdoar quem não foi capaz de me pedir. Então, a vida. Vamos para frente. Ah, pastora, o que falta ainda é porque eu ainda tenho um vício. Né? Às vezes a pessoa ainda deve, às vezes ela ainda fuma, ou ela tem um vício na pornografia, enfim, um jogo, não sei. Isso aí é o seu particular com Deus, amém? Estou aqui para acusar ninguém, não. Mas o que ela tem que fazer para deixar isso para trás? É igual um testemunho que a gente teve na vigília ontem. Eu posso estar pegando um testemunho de uma irmã que ela não tinha vício nenhum
nenhum. Olha só que coisa, mano. Já era de idade, já tinha seus 40 e poucos anos, e ela não tinha vício nenhum. De repente ela começou a ter gosto pela bebida. E ela começou a beber todos os dias. Já que ela sentiu o cheiro, a vontade de beber. Aí quando chegava na segunda-feira, aquela ressaca, aquela dor de cabeça insuportável, e ela ia orar a Deus: Senhor, me tira essa dor de cabeça, que eu não estou aguentando mais. Aí passava a semana, chegava no final de semana, bebia de novo, e era aquela rotina. E diz ela que sempre falava com Deus: Senhor, me tira isso, me tira isso. Ela pedia algo a Deus que ela mesma estava fazendo. Tipo, Deus tirava, ela colocava, Deus tirava, ela colocava. Até que um dia ela falou: Senhor, eu preciso tirar da minha vida. Aí ela estava na sala com a filha dela, e ela falou assim: muda de canal aí. Aí toda vez que a filha dela ia mudar de canal, parava no missionário. Tira desse homem chato aí. Aí mudava o canal, parava no missionário. Ai, que homem insuportável, tá na televisão uma hora dessa pra quê? Cadê a novela? Mudava, parava no missionário. Ela falou: deixa esse homem falar então. Aí quando ela parou, olha o que o missionário falou: você que está aí pedindo a Deus para tirar uma dor causada por uma bebida, você pede a Deus para tirar e você vai lá e bebe. Diz que ela ficou estatelada na frente. O que o senhor está falando na minha vida se ele nem me conhece? Mas era o próprio Espírito de Deus. Foi onde ela tomou uma decisão na vida dela. Ela parou com isso. Aí o pastor perguntou para ela: tem vontade? Ela: Deus me livre. Dá até ânsia. Quero mais isso na minha vida. Não. É o poder de uma decisão. Quem é que ajudou ela? Jesus. Mas por quê? Porque ela deixou. Não adianta a gente pedir algo para Deus se a gente não quer, se a gente não deixa. Então tem que firmar um compromisso. Então, Senhor, eu quero mudar de vida, o Senhor me ajuda a me libertar desse vício? Jesus vai te ajudar com todo o amor do mundo. Jesus, o Senhor me ajuda a me livrar dessa dor, dessa mágoa, dessa doença, dessa necessidade, dessa miséria, dessa praga, dessa maldição, com todo o amor do mundo. Jesus vai estar contigo no seu reinado, para você se dar bem. Então você precisa querer. Você tem que tomar a decisão, se comprometer com o Senhor, conforme o rei Ezequias fez. 4. E trouxe os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhe disse: ouvi-me, levitas, santificai-vos afora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário o quê? Toda a imundícia. Você é templo do Espírito Santo. Quando fala casa de Deus, não é só físico não, tá? Está falando da gente. Então o que tem dentro de você que precisa ser tirado? Um comportamento, um pensamento, uma lembrança, uma atitude. 6. Porque os nossos pais transgrediram, ou seja, erraram o alvo, né? E fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o nosso Deus, e o deixaram. É aquilo que eu falei, irmãos. A pessoa estava às vezes tão bem na casa de Deus, por causa de uma besteirinha, desanimou, deixou a aliança, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Irmãos, eu passei uma situação muito triste numa das igrejas que eu pastoreei. Quando eu cheguei na igreja, tinha uma irmã que chorava todo culto. Chorava para se manter firme, para manter a família dela unida, trazer o companheiro da igreja. Era uma luta todo dia. Todo culto, ela, no final do culto: pastor, ajuda a orar, eu quero minha família na presença de Deus e tal. Eu fiquei 6 anos nessa igreja. 6 anos, a metade dos anos, essa mulher com o meu problema. Eu falei com ela: toma um compromisso, irmã. Se comprometa diante de Deus. E ela se comprometeu.
se levantou lá, né, se tornou obreira da casa de Deus. O filho dela estava indo. Mas de repente, irmãos, né, como dizem, dói do cabeção, essa mulher mudou totalmente. Chegou um dia na igreja, bom boi bravo, bufando. O que foi, irmão? Ah, pastora, não sei o que, não sei o que. Eu falei, olha só. Falei, claro, antes do culto eu não atendo ninguém. Já fica para você também. Quer conversar comigo depois do culto? Estou à disposição. Se não for problema, tá? Se não for reclamação, se for coisa para ajudar, conta comigo. Aí ela falou, não, só me atende agora. Foi antes do culto, não. Por que eu não atendo, irmãos? Porque se eu atender a pessoa antes do culto e eu for pregar, a pessoa não vai aceitar a pregação. Vai falar, a pastora está falando porque ela sabe do meu problema. Então não vai ter revelação de Deus para você. Então por isso eu não atendo. É depois do culto, depois que a palavra falou. Só que ela nem assistiu o culto. Foi embora, brigou com a obreira na porta da igreja. Irmã, essa mulher sumiu. A gente ligava para ela, não atendia. E um dia ela passou na frente da igreja, um shortinho desse tamanhozinho. Eu olhei de longe assim. Aí ela atravessou a rua, passou na frente da igreja, quando chegou na porta da igreja, ela virou as costas no lugar que abrigou ela por tanto tempo. Eu falei, gente, ela não está virando as costas para mim. Ela não está virando as costas para a igreja da graça. Ela está virando as costas para quem? Jesus, o Senhor. E o motivo da gente estar na igreja, irmão, não é o pastor, não é alguém, é Jesus. É o único motivo que nos mantém na presença de Deus. Jesus. E ela fez igual aqui, ó. Desviaram, final do 6, desviaram o rosto do tabernáculo e voltou as costas. Chegou um tempo que nem na sala da igreja ela passava mais. Ela passava do outro lado, de cara virada. Como se a igreja tivesse causado tudo que ela estava passando. Acabou tudo, acabou o casamento, né? Acabou tudo. O marido foi parar na cadeira de rodas, o filho não queria saber mais de nada. Acabou tudo. Pastor, e como uma pessoa dessa, se ela se voltar para Jesus, Jesus pode mudar a história. Jesus não quer que ninguém se perca. Jesus consegue apagar um passado de dor, de vergonha, de mancha. Mas a pessoa tem que Ezequias ele quis. 7. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém e os entregou à perturbação, assolação, ao assobio, como vós estáis vendo com os vossos olhos. Aí tudo começa a dar errado. Tudo começa a dar errado. Mas não é porque Deus é mau, é que a pessoa não quis mais. Então é necessário a gente ter um comprometimento com Deus. 9. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estiveram por isso no cativeiro. A família vai ficar presa, vai ficar tudo preso na mão do inimigo. Tudo que é para a pessoa conquistar, ela vai perder. 10. Agora me tem vindo ao coração que façamos o que, igreja? Um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor nos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimar incenso. Vocês queimar incenso é acender o palitinho, não, tá? Queimar incenso é oração, tá bom? O povo que mudou ao longo das coisas, não é acender aquele palitinho de cheiro na casa, não.
queimar incenso é oração. Deus chamou você, escolheu você, para que você seja um ministro, você seja uma pessoa de oração, uma pessoa de intimidade com Deus, para que você tome o controle da sua vida e não deixe nunca mais o diabo te roubar nada. Amém? Deus te escolheu para você vencer. E se você se comprometer com Deus, com toda certeza você vai vencer como nunca você venceu na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Pai, em nome do Senhor Jesus, que coisa bonita, meu Deus, que o rei Ezequias, ele fez. Muitos, quando assumem uma posição, um cargo, um lugar, às vezes pensam em aproveitar o que já tem ali, e às vezes não pensam em melhorar primeiro, e vão fazendo as coisas na rapidez, às vezes de qualquer maneira, sem parar para planejar coisas para o futuro. Há quem diga: ah, pastor, mas o nosso futuro pertence a Deus. Mas nós temos que fazer planos e nós precisamos fazer as preparações. Ezequias recebeu o reinado de seu pai, um reinado falido, um reinado problemático, um reinado onde o povo já não frequentava a casa de Deus. Ezequias recebeu um reinado onde o povo virava as costas para o Senhor, não queria saber de nada. Ezequias entrou num reinado que estava sendo ameaçado pelos inimigos. Ele ia perder até aquilo que praticamente ele não tinha. Então ele tomou uma decisão dentro do seu coração, de fazer o que era reto diante dos olhos do Senhor e seguir os passos de Davi para poder conquistar aquele reinado e tornar aquele reinado livre e próspero. Meu Deus, essa pessoa ouviu o recado de Deus hoje. Ela entendeu que ela precisa fazer primeiro um compromisso contigo. Às vezes nós fazemos compromissos com tantas pessoas, com tantas coisas, e às vezes não dá certo, às vezes é frustrado. E eu sempre falo que antes de fazer um compromisso com alguém, se a pessoa não sabe ter compromisso com Deus, ela não vai saber ter compromisso com o cônjuge, ela não vai saber ter o compromisso com o patrão, com o vizinho, com a família. É necessário primeiro aprender com Deus, estar fortificado para enfrentar qualquer tipo de crise, qualquer tipo de situação que se levantar, para que aquele reinado sempre esteja de pé, sempre esteja guardado. Mas quando nós não tomamos essa direção de Deus, o inimigo ele fica com livre acesso para entrar e destruir o que ele quiser destruir. E é por isso que a palavra do Senhor veio a nós hoje, como veio no tempo de Ezequias. Ele fez um concerto, uma aliança, porque Deus me escolheu para ser ministro. Deus me escolheu para rei naquele tempo. E essa mesma escolha o Senhor faz a nós no dia de hoje. O Senhor nos chamou para sermos ministros no teu santuário e nos chamou para entregar nas nossas mãos o reinado da nossa história, o controle, meu Deus. Às vezes a pessoa perdeu o controle da própria vida e às vezes ela nem entende por que ela está vivendo dessa forma, está vivendo por viver, se acontecer bem, se não acontecer amém. Ela está sem visão, meu Deus. Ou talvez ela ache que já está tarde demais. Ah, pastor, já passou meu tempo, já passei da idade. Mas o tempo é agora, que você recebeu a instrução do Senhor de fazer aquilo que é certo, tomar a decisão certa, e Deus vai te honrar como honrou Ezequias. Deus vai te prosperar como prosperou o rei Ezequias. O Senhor vai te abençoar e te livrar como abençoou e livrou Ezequias. A Bíblia diz que o Senhor deu 15 anos para ele de bênçãos, além desses 30 anos que ele viveu reinando em Jerusalém. 29 anos, reinando em Jerusalém. O Senhor deu 15 anos para ele de livramento, de
paz e de tranquilidade. O Senhor livrou uma cidade que estava debaixo de uma ameaça. O Senhor deu tanta coisa boa para o rei Ezequias. Às vezes, aquilo que nós começamos bem, tem toda a tendência de terminar bem. Porque lá no início ele decidiu primeiro buscar o reino de Deus, primeiro buscar a justiça de Deus, e foi para a glória do Senhor, que tudo que ele necessitou naquele reinado, o Senhor acrescentou. O mesmo princípio Deus está dando para você hoje. Firme um compromisso primeiro com o Senhor. Busque o reino dele. Se apegue em ler a palavra, a orar, a buscar ao Senhor, a permanecer firme na casa de Deus, a se compromissar com o Senhor, se tornando filho, filha. Se você ainda não aceitou Jesus na sua vida, este é o momento. Se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, é agora. Já está matando, roubando, destruindo muita gente boa por aí. O Senhor está dizendo: olha para mim, anda comigo, que eu vou guardar você e a sua casa, os seus bens, sua geração. Eu vou guardar o seu reinado e você não vai ficar na falência, nem física e nem espiritual. É isso que nós queremos, Pai. Diante do teu altar, nos ajude a livrar das nossas pendências, dos nossos vícios internos. Nos ajude a livrar dos nossos pensamentos errôneos, de sentimentos que abordam o nosso coração durante a noite e nos fazem sofrer, de lembranças amargas do passado. Nos ajude a livrar dessas coisas, meu Pai. O trauma que essa pessoa passou, talvez ela fale: pastora, a senhora não consegue nem imaginar o que aconteceu comigo, mas Jesus sabe. Ele está te livrando de toda vergonha. Jesus está te livrando agora de toda dor. Ele está te entregando na sua mão agora um futuro e uma esperança. Ele está te dando um novo começo agora. Ano novo, vida nova. No primeiro ano, o ano aceitável. No primeiro mês, nós estamos dentro dele. Estamos no primeiro dia. Nós temos de hoje até dia 31 desse mês de janeiro para colocarmos a nossa casa em ordem, para fazer as plantações necessárias, para arrancar toda a raiz de amargura, para preparar o terreno, preparar o reinado, para que nos meses vindouros possamos estar dentro de uma colheita abundante, em o nome de Jesus. Ah, meu Deus, livra o teu povo, como o Senhor livrou Israel da Síria. Livra o teu povo, como o Senhor livrou Davi de todas aquelas guerras, de todos aqueles gigantes. Livra o teu povo das doenças, como o Senhor livrou o rei Ezequias. Livra a tua casa, Senhor, porque este é o povo que se chama pelo seu nome. Esse é o povo que o Senhor escolheu para queimar incenso diante do teu altar. Estes são os teus escolhidos. Por isso eu peço, Senhor, guarda-os como menino nos teus olhos. Esta pessoa que está dizendo: a partir de agora, em primeiro lugar em tudo na minha vida, é o meu compromisso e o meu amor com o Senhor. E tudo que eu vier a precisar, o Senhor vai me dar em nome de Jesus. Se nós oramos com fé, com alegria. E Pai, eu quero fazer uma oração especial também para aquelas pessoas, meu Deus, que pertencem a esta casa, que estão em viagem, daquelas que estão, meu Deus, passando por um momento de doenças, das que estão desanimadas, das que desistiram. Meu Deus, envia os teus anjos ministradores agora na vida de cada pessoa e ministra a bênção do compromisso agora, ministra a bênção da cura agora, ministra a bênção da alegria agora. Vão anjos ministradores de Deus e levem o recurso necessário
para colocar aquela pessoa de pé e de volta aqui na casa do Senhor. Meu Deus, eu lhe peço, daqueles que ainda não conhecem o teu amor, que serão impactados, meu Deus, pelo testemunho desses que irão voltar. Há lugar para todos aqui na casa de Deus. Pai, traga os antigos e os novos, porque a tua palavra diz que é o Senhor que acrescentava as almas no tempo dos apóstolos. Acrescenta, Senhor, acrescenta as almas em nosso meio, que sejam todas dirigidas não pelas emoções, mas pelo compromisso com a tua palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Abençoe o nosso tempo, nosso momento de conserto, de plantação e do arar da terra. Que seja um tempo abundante e de renovo de forças em nosso meio, em nome de Jesus. Você crê, diga amém. Graças a Deus, aplauda bem bonito, Jesus.